Há um momento na vida em que a solidão deixa de ser apenas um silêncio e começa a virar um espelho, revelando camadas que muitos evitam encarar. Pessoas com poucos ou absolutamente nenhum amigo caminham por aí carregando perguntas que raramente são ditas em voz alta. Será que tem algo errado comigo? Por que ninguém permanece? Em que ponto eu comecei a me afastar sem perceber? E é justamente nesse intervalo entre o que sentimos e o que mostramos que nasce a dúvida que corrói, mas também a chance de transformação. Hoje, vamos percorrer esse terreno com calma, clareza e profundidade, entendendo os comportamentos que moldam esse isolamento, os traços que o explicam e os hábitos que, sem querer, criam muros onde deveria haver pontes. Você vai descobrir por que certas personalidades se retraem do convívio social, como pequenos gestos reforçam esse afastamento e, principalmente, quais caminhos reais ajudam a reconstruir vínculos. Fique comigo, porque algumas respostas que você buscou por anos podem finalmente começar a fazer sentido agora. O peso invisível da solidão. A solidão de quem tem poucos ou nenhum amigo não começa com um grande trauma, mas com pequenos gestos que passam batido no dia a dia, como aquele "depois a gente marca", que nunca vira encontro, ou o silêncio desconfortável que se arrasta entre duas mensagens. Jung dizia que a verdadeira dor nasce quando a pessoa perde o contato com a própria alma. E é curioso como isso aparece justamente nesses momentos em que a gente se sente meio deslocado, meio fora do ritmo do mundo. E aí você começa a perceber que a solidão não é só a falta de gente, mas a falta de alguém que realmente veja quem você é. E o mais estranho é como esse afastamento costuma crescer sem alarde, quase como um hábito que se instala devagar. Só que à medida que isso vai acontecendo, surge uma pergunta que ninguém gosta de encarar e que abre o próximo ponto de forma inevitável. Às vezes a solidão não chega batendo na porta, ela aparece nos detalhes que ninguém comenta. Aquele dia em que você percebe que ninguém perguntou como você está, o intervalo longo entre mensagens que antes eram naturais, a sensação estranha de estar rodeado de gente, mas ainda assim carregando um silêncio que pesa nos ombros. Jung dizia que a alma humana envia sinais antes de gritar, e quando esses sinais passam despercebidos, nasce um tipo de vazio que parece pequeno, mas vai crescendo como uma rachadura num muro antigo. É curioso como isso se manifesta no cotidiano. Você se acostuma a caminhar sozinho, a não contar nada para ninguém, a se esconder atrás de "tá tudo bem", quando por dentro a mente corre em círculos. E quanto mais você tenta fingir que não sente falta de conexão, mais percebe que algo começou a escapar pelas brechas, como se sua própria história estivesse ficando abafada. Esse peso silencioso cria uma pergunta que muita gente evita encarar, mas ela continua ali, cutucando, pronta para abrir a próxima camada dessa jornada emocional. É curioso como, quando você começa a ligar cada ponto que ficou solto lá atrás, aqueles medos que você finge não sentir, as escolhas que parecem sempre te levar para o mesmo lugar e até os pensamentos que você tenta empurrar para debaixo do tapete, surge uma sensação quase incômoda de que tudo isso sempre esteve tentando te dizer algo. Jung falava que ignorar essas partes é como viver no escuro achando que é dia. E enquanto você ouve isso agora, talvez perceba que esse processo não é uma corrida. É um despertar lento, profundo, meio dolorido às vezes. E se isso tocou em algo aí dentro, continua comigo. Se inscrever, curtir e até comentar o que mais te pega faz você não perder o fio dessa jornada, mas segue o fluxo como parte natural do caminho. Porque quando você reconhece aquilo que antes te controlava, percebe que a saída nunca esteve fora. Sempre foi sobre ter coragem de olhar para dentro e finalmente quebrar o ciclo. A personalidade que se fecha sem perceber.
Muita gente cresce achando que ser independente é o mesmo que não precisar de ninguém, e isso vira uma armadura pesada demais para quem tenta parecer forte o tempo todo. Jung apontava que toda personalidade tem um lado sombra, e nesse caso a sombra é justamente aquela parte que teme ser rejeitada antes mesmo de tentar se conectar. É como se a pessoa vivesse numa casa com as luzes acesas, mas mantivesse todas as janelas trancadas, esperando que alguém adivinhasse o que se passa lá dentro. E o curioso é que esse padrão começa a aparecer nos pequenos detalhes. A resposta curta, o sorriso sem brilho, o tanto faz que esconde insegurança. Tudo isso monta um quebra-cabeça que ninguém vê inteiro, mas que molda o comportamento social de um jeito silencioso. E é nesse ponto que outro ciclo começa a se formar. Tem gente que se fecha sem perceber. Não é porque não gosta de companhia, nem porque quer viver isolado. É quase como um reflexo que foi sendo criado ao longo dos anos, uma forma de proteção que acabou virando hábito. Jung falava muito sobre esse lado da personalidade que tenta nos manter seguros, mas acaba nos afastando do mundo. Como se a gente vestisse uma armadura tão pesada que os outros nem conseguem chegar perto. E essa armadura aparece nas coisas pequenas, sabe? Naquela resposta curta que sai automática, mesmo quando a gente queria conversar mais. No tá tranquilo, que esconde um receio de ser mal interpretado. No sorriso rápido que não deixa ninguém ver o que realmente está acontecendo. É como morar numa casa com luzes acesas, mas janelas fechadas. Tudo brilha por dentro, mas ninguém lá fora consegue enxergar. Só que esse padrão silencioso molda o jeito que a gente se relaciona e quando você percebe, já virou parte da sua rotina emocional. E isso abre um espaço curioso que liga diretamente à próxima camada dessa história. Hábitos que afastam sem a gente notar. O afastamento não é um ato brusco, é um acúmulo de hábitos que parecem inofensivos. Evitar convites, priorizar sempre o trabalho, usar a rotina como desculpa, criar um casulo de conforto. Jung dizia que aquilo que evitamos acaba governando nossa vida. E esses pequenos padrões, quando somados, constroem um muro tão alto que ninguém mais tenta escalar. É quase irônico como esses hábitos surgem para nos proteger, mas acabam fazendo o oposto, deixando tudo mais frio, mais distante, mais automático. E quando a pessoa percebe que o mundo social seguiu sem ela, surge um sentimento estranho de desconexão, como se estivesse presente, mas ausente ao mesmo tempo. Esse ritmo cria uma sensação que leva ao próximo ponto. É curioso como os hábitos que afastam as pessoas raramente parecem perigosos no início. Eles chegam devagar, quase disfarçados de só hoje. E quando você percebe, já viraram parte da sua rotina emocional. Tem aquele costume de recusar convites porque o dia foi puxado ou porque o humor não tá bom. E tudo bem, acontece. Mas quando isso vira padrão, você começa a se acostumar a ficar só. E sem notar, cria uma zona de conforto tão silenciosa que até o barulho da vida lá fora começa a parecer distante. Jung dizia que aquilo que a gente evita acaba se tornando o que nos controla, e isso faz muito sentido aqui. Cada não vou, cada outro dia eu respondo, vai moldando uma espécie de isolamento involuntário. E o mais estranho é que esses hábitos parecem proteger, mas acabam criando um muro que cresce sem aviso, tipo aquelas rachaduras que começam pequenas e quando você olha de novo, estão atravessando a parede inteira. Só que esse afastamento sutil não vem sozinho. Ele abre espaço para um tipo de desconexão ainda mais profunda, quase imperceptível, mas impossível de ignorar quando finalmente aparece. O vazio das relações superficiais. Chega uma fase em que até as interações rápidas começam a cansar. "E aí, tudo bem?" vira um cumprimento vazio, e as conversas parecem tão rasas que mal tocam a superfície da alma. Jung
falava sobre como o ser humano precisa de profundidade para se sentir vivo. E quando isso não existe, a sensação de vazio cresce de um jeito quase físico, pesado. É aquela impressão de estar rodeado de gente, mas de não pertencer a lugar nenhum. Isso leva a uma busca silenciosa por algo mais autêntico, mais significativo, mais verdadeiro. O curioso é que essa busca, quando não encontra resposta, abre espaço para outra reflexão inevitável. Tem um momento em que a pessoa com poucos ou nenhum amigo começa a perceber que a própria percepção social fica diferente, quase distorcida. Não é delírio nem exagero. É como se o cérebro, acostumado ao silêncio, começasse a interpretar qualquer gesto como risco. Um convite parece complicado demais, uma conversa casual vira terreno desconhecido e até a gentileza de alguém soa suspeita. Jung comentava que a mente cria suas próprias sombras quando a gente se afasta demais da luz. Isso explica muita coisa. Quanto mais você vive isolado, mais difícil fica confiar nas intenções alheias. É um mecanismo de proteção que acaba virando prisão. A pessoa começa a analisar tudo: o tom das mensagens, a rapidez das respostas, o oi que parece frio, e isso gera um filtro rígido que impede conexões reais. E o mais curioso é que essa sensibilidade não nasce do nada. Ela se forma a partir das decepções antigas, das amizades que não deram certo, das expectativas quebradas. Cada ferida vira um alarme interno. Só que esse alarme, quando fica alto demais, empurra você para um caminho ainda mais profundo, onde outro padrão começa a aparecer sem pedir licença. O medo irracional de se conectar de novo. Depois de tanto tempo afastado, a ideia de criar novas amizades parece arriscada, como se cada tentativa fosse uma roleta emocional onde tudo pode dar errado. Jung dizia que aquilo que mais precisamos está exatamente onde temos mais medo de olhar. E aqui, o medo funciona como um guardião da porta que leva de volta à vida social. É como se a pessoa estivesse diante de uma ponte estreita, ouvindo o vento assobiar por entre as frestas, imaginando tudo o que pode dar errado, mesmo sabendo que o outro lado guarda algo que ela deseja profundamente. E é justamente nessa tensão entre medo e desejo que o próximo ponto, que ainda está por vir, começa a se formar, quase como uma peça que falta para completar esse quebra-cabeça psicológico. E quando essa sensibilidade exagerada vira resistência, nasce um padrão ainda mais silencioso, quase invisível a olho nu, mas que molda tudo. A pessoa começa a acreditar que não encaixa em lugar nenhum. Não é drama, é sensação. Uma espécie de eco interno que diz: ninguém te entende, mesmo quando alguém tenta. Jung falava muito desse conflito entre o mundo interno e o externo. E aqui isso ganha um peso enorme, porque a pessoa que vive com poucos ou nenhum amigo constrói um universo inteiro dentro da cabeça. Um universo detalhado, cheio de significados próprios, onde cada gesto tem interpretação, cada palavra tem peso, cada silêncio vira cenário. E quando você se acostuma demais a viver nesse mundo interno, o externo parece sempre barulhento demais, rápido demais, difícil demais. Só que esse afastamento não surge de propósito, ele é uma defesa. A pessoa aprendeu a lidar sozinha, a se confortar sozinha, a resolver tudo sozinha. E essa independência, que começou como proteção, vira um hábito tão forte que qualquer tentativa de conexão parece desnecessária. Só que, sem perceber, esse hábito abre a porta para um comportamento ainda mais profundo, quase como um reflexo involuntário que se manifesta antes mesmo da gente entender o motivo. No fim de tudo, quando você junta cada pedaço que ficou aberto lá atrás, o medo silencioso que você evita encarar, os padrões que se repetem como se tivessem vida própria,
A sensação de carregar fardos que nem são seus e essa busca desesperada por validação escondida atrás de escolhas automáticas, dá para perceber exatamente o que Carl Jung falava quando dizia que, até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. E é justamente aqui, nesse ponto onde tudo se encontra, que você percebe que não é o mundo que te trava, é aquilo que você ainda não teve coragem de olhar. E quando você finalmente encara isso, algo muda. Não de um jeito mágico, mas de um jeito real, quase cru, como se uma porta interna destrancasse sozinha. A reflexão é simples. Se a sua vida parece repetição, talvez o próximo passo seja parar de fugir de você mesmo. Porque tudo o que você evita te controla e tudo o que você enfrenta te liberta. E se depois de ouvir tudo isso, você sente que alguma parte da sua história finalmente fez sentido, então este é o momento perfeito para continuar essa transformação que começou aqui. Porque nada muda de verdade quando a gente simplesmente fecha o vídeo e volta para a rotina antiga. Muda quando você decide caminhar junto, quando se permite aprofundar o que sente, quando escolhe entender quem você é por dentro e não só quem o mundo espera que você seja. Por isso, antes de sair, lembra de se inscrever no canal, deixar o like e comentar o que mais mexeu com você hoje. Não só para ajudar o conteúdo a chegar em mais pessoas, mas para marcar esse passo importante que você deu por si mesmo. E principalmente, não para por aqui. Tem outros vídeos no canal que continuam exatamente essa jornada que você começou agora, cada um trazendo novas camadas sobre solidão, personalidade e comportamento humano. Escolha o próximo e segue em frente, porque sua história não termina neste minuto. Ela só está começando.